Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é uma notícia não muito agradável para os fãs do Comodo. Isso porque um seguidor do canal, esse cara aqui, entrou em contato para avisar que ele encontrou um exploit que arregaça por completo a autocontenção do Comodo. Isso mesmo, deixando você completamente vulnerável, fazendo com que nenhum módulo de segurança dessa suíte de segurança gratuita fique ativa, protegendo você. Duvida? Então se liga na vinheta porque o bagulho é doido. Esse teste vai ser realizado em uma máquina virtual criada pelo VMware. Se você quiser, tem um vídeo aqui no canal mostrando como baixar, instalar e configurar essa ferramenta que se tornou gratuita para uso não comercial. Eu já montei uma máquina virtual com o Windows 10, versão 22H2, totalmente atualizado. E o Carlos me mandou esse arquivo pelo grupo no Telegram. Se você não está ligado, nós temos um grupo aqui do canal para trocarmos uma ideia. Todo mundo é bem-vindo, desde que você respeite os outros. Enfim, o exploit é esse, o Comodo está instalado, a versão que eu tenho aqui é a Internet Security 2025 Premium, é a última versão lançada, totalmente atualizada, e ela foi configurada seguindo aquele passo a passo que eu já mostrei aqui no canal. Mas para quem não está ligado, bom, tem um vídeo aqui no canal explicando isso, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. Mas mesmo assim, como esse vídeo é para poder mostrar o exploit, nada mais justo do que te mostrar as configurações. Então aqui na primeira tela, eu só mudo o tema para o Lícia, que é o padrão. Em atualizações, eu desabilito todas elas. Em relatórios eu não mexo. E em configurações, eu mudei a configuração do Comodo para defesa proativa. Em antivírus, eu não mexo em nada por aqui. A única coisa que eu vou alterar é a verificação heurística, só que com nível baixo. E em verificação, eu desativo todas as verificações automáticas. Em Firewall, a única coisa que eu vou mudar são os efeitos de animação de entrada e saída. Eu vou desativar o RIPs. Nas configurações da autocontenção, eu desmarco essa opção, não virtualizar acesso a. E aqui em autocontenção, eu venho em execução virtual, clique em opções, marco a opção definir nível de restrição e defino esse nível como restrito. Você vai notar que aqui já existe uma regra diferente, que na verdade ela foi adicionada porque quando o Comodo foi instalado, por estar rodando dentro de uma máquina virtual, ele detectou um processo do próprio VMware. E como é uma ferramenta necessária para que essa máquina funcione, até porque é um recurso do próprio VMware, então eu apenas permiti a sua execução, criando uma regra para esse arquivo. Em reputação, eu não vou mexer em nada. Em proteção avançada, aqui em exclusões de verificação, na primeira opção, eu removo os dois itens que tem aqui por padrão, que é a própria pasta onde o Comodo foi instalado e também o caminho para o Recycled Bin, para a lixeira do Windows. Em adicionais, eu desmarco a primeira opção, não detectar injeção de shellcode para... E basicamente são só essas as configurações que eu faço no Comodo, para garantir a máxima proteção possível. E aqui você vai ver que ele também isolou, ou melhor, que o módulo Firewall bloqueou uma requisição do próprio Explorer do Windows de conexão com algum endereço IP remoto. Provavelmente algo relacionado ao próprio VMware, ou talvez alguma coisa da Microsoft com relação à verificação de atualizações e coisas assim. Mas eu preciso te mostrar uma coisa. Aqui em gerenciador de tarefas, nós conseguimos ver todos os processos que estão em execução. Eu vou adicionar a aba de fornecedores para poder organizar e ficar mais fácil você visualizar. Aqui nós temos 5 processos do Comodo. São os 5 processos que permitem que o Comodo fique ativo e monitorando o meu sistema. Ou seja, garantindo a minha proteção. Memoriza isso porque isso aqui vai ser muito importante. O exploit está aqui nessa pasta. E isso aqui funciona da seguinte forma. Eu vou executar esse cara e ele vai tentar fazer algumas coisas. Como isso aqui é um arquivo perigoso ou minimamente é um arquivo desconhecido, o Comodo vai isolar a sua execução. E ele vai mostrar para mim 2 balões. O primeiro com a notificação indicando que esse aplicativo foi isolado na autocontenção. É essa mensagem aqui. Esperando um pouquinho, essa mensagem vai sumir da tela e atrás dela eu tenho uma outra mensagem. E agora é o Comodo perguntando para mim que ação eu gostaria de tomar com relação à execução desse programa, desse arquivo executável. E aqui é importante você entender uma coisa. Eu poderia clicar em bloquear e acabou o teste, acabou o vídeo, está tudo certo. Só que o Comodo possui um recurso chamado autocontenção. E pelo menos em teoria, ele deveria bloquear qualquer tipo de coisa, ou impedir que qualquer coisa maliciosa ou não conseguisse ser executada e realizar alguma alteração no meu sistema, no meu computador. Então, eu vou clicar nesse botão
para executar na autocontenção, que inclusive é a opção que ele marca como padrão. E quando eu fizer isso, infelizmente, esse arquivo vai ser executado, uma janela do prompt de comando vai ser aberta e algumas ações serão realizadas. Uma delas é a reinicialização do meu sistema. E após o meu sistema ser reiniciado, aparentemente está tudo normal, em teoria não aconteceu nada, não é? Então, cara, não é. Olha aqui para o relógio do Windows, cadê o ícone do Komodo? O ícone da área de notificações. E se eu vier em gerenciador de tarefas, cadê os processos do Komodo? E embora esses processos não tenham aparecido, eu não sei se você reparou, mas existe um processo, ou melhor, existia um processo em execução com o ícone de uma suíte de segurança bem conhecida, que não deveria estar aqui. Em todo caso, eu abro o meu Explorer, venho aqui na raiz do C, em disco local C, e aqui eu vou encontrar dois arquivos novos. Um arquivo chamado exemplo.txt e um arquivo chamado verygoodfile.exe. São dois arquivos que não estavam aqui e que não deveriam estar aqui. Eles só estão aqui porque aquele exploit foi executado, eu marquei a opção para ele ser executado dentro da autocontenção e mesmo assim ele conseguiu copiar esses arquivos para cá, inclusive reiniciando o meu computador e finalizando os processos do Komodo. Se eu vier em propriedades desse arquivo, em detalhes, eu tenho uma série de informações interessantes. Aqui indica até que esse arquivo é um rootkit. E olha os direitos autorais. Estranho, né? E se eu vier em assinaturas digitais, a coisa fica ainda mais estranha, porque ele possui dois certificados válidos, só que se eu entro nos detalhes de um desses certificados, eu vou ver as referências. O nome dele indica Kaspersky Skylab, só que olha o nome do signatário. Ou seja, esse arquivo é um verdadeiro Frankenstein. E, em hipótese alguma, a sua execução deveria ser permitida. E se eu abrir o arquivo TXT, aqui vai ter uma mensagem bem troll, dizendo para você: saudações de fora da sandbox. O cara que codificou esse arquivo, esse exploit, é um verdadeiro troll. Mas eu entendo por que ele fez essa trollagem, porque ele estava tentando mostrar uma falha que existe na autocontenção do Komodo e que, pelo visto, essa falha já existe há uns bons anos. Porque, eu não sei se tu se ligou, mas quando eu entrei nos detalhes desse arquivo, você notou a data de última modificação desse arquivo? Eu reiniciei a máquina mais uma vez, só que dessa vez, aqui no gerenciador de tarefas, aquele tal arquivo estranho que não deveria estar aqui, ele nem aparece mais. E o Komodo, de novo, não é executado, inclusive, nenhum processo do Komodo é executado, o que significa que a minha suíte de segurança foi de base. Ela inteira foi finalizada e não é mais executada. E para vermos que a coisa ficou muito mais complicada do que o que parece, eu vou vir na pasta onde o Komodo foi instalado e vou tentar executar o arquivo sys.exe. E ao fazer isso, nada acontece. Nem o ícone da área de notificações aparece e nenhum processo do Komodo é executado. O que significa que o Komodo está sendo literalmente impedido de ser executado. E aqui na raiz do C, eu vou ter essa pasta e dentro dela algumas subpastas, com os arquivos .ini. Se eu abro o primeiro, object.ini, é um arquivo indicando que alguma coisa foi colocada automaticamente na quarentena. Se eu abro o segundo arquivo, aqui você vai ter as informações do tal arquivo que foi quarentenado. E no caso é o cmd agente, que é o próprio agente do Komodo. Inclusive aqui embaixo tem o local desse arquivo, a própria pasta onde o Komodo é instalado. Então eu vou acessar essa pasta para ver se eu encontro esse arquivo, que deveria estar aqui. Mas infelizmente ele não está. E isso porque esse exploit, de alguma forma, fez com que o cmdagente.exe fosse identificado como um arquivo perigoso e, consequentemente, ele foi colocado em quarentena. Se eu abro o segundo arquivo .ini, eu vou ter as informações dele, como MD5 e SHA-256. Ou seja, o arquivo cmdagente.exe foi quarentenado e ele veio para essa pasta aqui, só que com outra extensão. E agora é um arquivo que eu não consigo mais ter acesso. Ou seja, o Komodo foi literalmente arregaçado. Parece piada, mas infelizmente não é. E talvez agora você se pergunte ou decida vir aqui nos comentários e perguntar: Vitão, com essa falha, você pretende continuar utilizando o Komodo? E minha resposta vai ser muito simples, clara e objetiva. Sim, por dois motivos. O primeiro é que isso aqui serve para nos mostrar que nenhum antivírus é infalível.
o que significa que nós, seres humanos, ainda somos a principal peça nesse tabuleiro de segurança pessoal. O segundo motivo é que isso aqui, embora mostre uma falha de segurança na autocontenção, ainda assim não é algo para nos preocuparmos tanto. Eu digo isso porque isso aqui é um projeto que foi desenvolvido como uma prova de conceito e ele foi desenvolvido explicitamente, única e exclusivamente para afetar o produto de segurança da Comodo. Ou seja, isso aqui não é algo trivial, não é algo que você vai encontrar em um download avulso na internet, seja num torrent da vida ou qualquer outra coisa. Dificilmente você vai encontrar isso aqui zanzando pela internet. Porém, é uma prova conceitual que se mostrou crível e que realmente funciona, ou seja, o desenvolvedor disso aqui provou para a Comodo que existe uma falha que precisa ser corrigida e esse cara parece que entrou em contato com a Comodo, com algum desenvolvedor, mostrou esse know-how acontecendo, essa falha sendo explorada e a galera tomou ciência disso e disse que está correndo atrás para resolver. Então acaba que isso aqui meio que engrandece o produto, ou melhor, vai engrandecer a partir do momento que a Comodo atualizar o seu produto e corrigir esse tipo de falha. Até lá, fica complicado. Mas a ideia é que, eventualmente, os caras vão atualizar o produto, esse tipo de falha não vai poder mais ser explorada, então, em teoria, voltamos à estaca zero, onde o Comodo continuaria infalível, pelo menos até que se prove o contrário. Mas, como nós já vimos em vários testes aqui no canal, e agora com esse próprio, não existe ferramenta infalível. Então, considerando que nenhuma ferramenta é infalível, nenhuma solução de segurança é infalível, e que todas elas falharam de alguma forma nos testes que eu tenho aqui no canal, eu ainda continuo acreditando que o Comodo talvez continue sendo a melhor solução de segurança gratuita que existe. Claro, agora tem essa falha, mas enfim, que software não tem, né? Bom, deixa aqui nos comentários o que achou. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.